Gente, a manchete do programa de hoje é 60 horas sem energia elétrica. Após 60 horas, desde o temporal que atingiu São Paulo na sexta-feira, mais de 413 mil endereços ainda seguem sem energia. E o que é engraçado é que eu li manchetes de vários jornais, vários sites, vários. Se eu trocasse o nome da cidade, claro, evidentemente, a população é muito diferente, mas se eu troco o nome da cidade pelo que aconteceu em São Paulo por Maringá, a manchete seria exatamente a que a gente tem aqui todas as vezes que passa um temporal por aqui. E vamos lá. Quais são as causas do que tudo que aconteceu lá em São Paulo? Quedas das árvores, gente, 7 mortes, inclusive, com esse temporal que passou por São Paulo. Os especialistas estão apontando aí que não é só uma fatalidade não esse cenário. Aponta que o problema é histórico. E aí me remete a Maringá. A consequência é a soma de fatores. É o que os especialistas em todos os sites de notícias dizem. E quais as principais causas? Calçadas estreitas para árvores de grande porte. Árvores doentes, com cupins e fungos. O Fernando sempre fala disso. Todas as vezes que a gente fala de árvore caída, o Fernando Tupan sempre aborda esse tema. Podas mal realizadas, aquela poda que você corta um lado da árvore e ela fica pensa para um outro lado. Aí a falta de acompanhamento das autoridades sobre o tema. E aí a soma disso que eu falei, a ventos e chuvas fortes. Por lá, São Paulo está um caos. A coisa toda aconteceu na sexta-feira e hoje pela manhã, muito comércio ainda sem energia elétrica, muitas casas sem energia elétrica, pessoas procurando lugares comerciais para conseguir colocar carga no celular. Carga, eu tô dizendo carga de bateria nos celulares, porque não tem como se comunicar, não tem como falar com as outras pessoas. Então, assim, é um problema crônico no país. Num tweet essa aqui, eu começo com você, Rigon. Se eu trocasse as manchetes todas de São Paulo por Maringá, é a mesma história. Pois é, você fez eu lembrar que eu tenho que devolver o meu gerador pro meu cunhado, que aponta muito isso, a existência de cupins em Maringá. Ele tem um cálculo muito interessante. As aves de Maringá têm muito problema com cupim. Então não existe aquela força-tarefa que a gente sempre defendeu aqui. Numa matéria da Folha de São Paulo publicada ontem, além das calçadas irregulares, eles citam as fiações emaranhadas, os muros e calçadas sufocando as árvores, né? E também cita a questão da falta de profissionais para fazer a poda e o diagnóstico, de fazer o diagnóstico. Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aqui, como você bem disse, é Maringá, né? Não vamos nem entrar na parte política, a parte de privatização. Porque se você não tiver a natureza ao seu lado, você pode fazer, o poder público pode assumir e não vai resolver nada, né? Então, realmente, é mais um alerta que a natureza dá para a gente se adequar a ela. E uma grande reclamação é que o prefeito de São Paulo não estava se manifestando até o momento. Eu estou dizendo, qualquer semelhança é só coincidência. Ô Pâmela, ventos lá atingiram até quase 104 km por hora e deixou o caos para trás. Nossa, que triste, né, Paulo, que a gente está vivendo, assim, atualmente. Esses temporais, né, essa violência da natureza realmente está muito grande. Parece que todo dia a gente se depara com esse tipo de notícia, né? Cidades aí sendo devastadas pela força das águas, dos ventos e tudo mais. Então, realmente, é um alerta que nós precisamos refletir sobre o que o homem está fazendo, né, com a natureza. Isso, com certeza, é o maior recado. Agora, São Paulo, né, nessa situação de apagão, árvores caídas, a gente passou por isso aqui em Maringá. Lógico que, guardadas as devidas proporções, graças a Deus aqui nós, apesar de tudo o que aconteceu aqui, não perdemos vidas, né? Ao contrário de São Paulo, infelizmente. Mas a gente sabe que existe sim o fator, trágico, que foge do nosso controle, mas fica a reflexão também para as autoridades de que tem coisas que, embora não sejam, por exemplo, como é que eu posso dizer, caça-níquel de voto, vou dizer assim, são necessárias, porque são nessas horas que a gente precisa ver
fazer um remanejo aí de árvores, fazer esse cuidado. Talvez, é igual a gente diz sobre saneamento básico, essas coisas. Tem obras que não são vistas, né? Então, portanto, são deixadas de lado porque não chamam atenção e não dão voto. Mas é nessa hora das tragédias, né, dessas situações que são necessárias a existência delas. E isso não pode ser negligenciado. Eu penso que isso precisa ser revisto e as pessoas também precisam dar o devido valor a esse tipo de coisa. Cobrar. Ano que vem temos eleições municipais, é importante lembrar disso. Fernando Tupan, onde tem árvore, tem problema, tem desastre aqui. Pelo menos toda a informação jornalística que a gente tem com relação a São Paulo, é que o problema é crônico, não é um problema pontual. Isso ou aquilo, é a soma de várias coisas, inclusive uma deficiência do poder público em cuidar de um ativo, eu vou dizer assim, que são as árvores, a arborização das cidades. Paulo Caetano, a natureza é assim mesmo. Tipo assim, eu discordo que está tendo um desequilíbrio no meio ambiente. Se você voltar para o passado, dar uma lidinha, ou assiste filme de faroeste, ou assiste filmes do Oriente Médio, você vê que tempestade, ou até da China, que tem cidades lá que tem tempestade de areia. Por exemplo, se você for pensar nos Estados Unidos, por exemplo, uma região ali que vai do Arkansas para o Kansas, nos Estados Unidos, lá furacão é normal. A partir de outubro, cria ali naquela região do Caribe, ali da Flórida, e vai subindo até um pedaço dos Estados Unidos, é um período de tempestades e furacões. Então, isso vem há centenas de anos, Paulo Caetano. Então, não é que tudo está acabando. A natureza é uma briga constante. O nascimento enfrentando a morte a todo momento. E isso que rola mesmo até nas árvores aí de Maringá. A árvore velha morrendo e a nova pedindo passagem com a ajuda da natureza, Paulo Caetano. Gente, 7h59. Repita. 7h59, eu preciso que vocês me ajudem. Vamos lá, Daniel Matos. Paulo Caetano, tudo que você falou das causas é a falta de planejamento, né? Maringá e São Paulo, o que muda é o tamanho da cidade, as dimensões são maiores. E como a Pamela disse, meu irmão mora em Osasco, teve uma vítima fatal lá, e a gente espera que isso não aconteça aqui na nossa cidade para que medidas sejam tomadas. E o prefeito de São Paulo também foi muito criticado ontem por ele ter comparecido lá na Fórmula 1, a cidade um caos, e ele lá na Fórmula 1 dando entrevista e tirando fotos. Luiz Neto? O que a gente espera dos gestores é uma ação rápida para que a população não fique desassistida, né? Acredito que o Daniel falou algo assertivo na criação de projetos estratégicos, né? É preciso ter estratégia para esse tipo de situação. Uma cidade arborizada, cidades que possuem árvores, né? Infelizmente, convivem aí com os problemas que elas trazem, né? Como, por exemplo, até os próprios insetos ou quando acontece algum evento natural. Mas é necessário ações efetivas para que esse tipo de situação não venha prejudicar a população. O que o Daniel disse da presença do prefeito na Fórmula 1 coloca aí em xeque uma situação onde a população fica desassistida, né? A população de São Paulo vai acabar sofrendo por essa situação, enquanto espera uma ação que o gestor devia ter feito antes. Quem, Rafael? E lá em São Paulo teve aquele mutirão de CCs para ajudar depois ou não? Se não, chupa São Paulo, aqui teve. O pessoal trabalhou no final de semana lá. Agora, essa informação de CC... você está falando da semelhança, então tem algumas semelhanças sim, mas o que eu queria trazer realmente aqui ontem registrou mais de 4 milhões, né, do estado todo, né, de residências aí, comércio sem energia, e já foi restabelecido 3,4 milhões. Já foi restabelecido 3,4 milhões, significando aí 81% do todo. Eu acho que as medidas estão sendo
feitas de forma rápida. Né? Se a gente pegar ali, Mas 81%... São claro, 60 horas sem ainda energia falta, elétrica tudo aqui. bem. Mas aqui é uma semana. ficou Aqui uma tem residência de semana, 2 é bem semanas, menor, Paulo né? Caetano. Lá está sendo muito mais efetivo no estado todo. Então, realmente, nós esperamos o poder público não só esse trabalho pós-tempestade, pós-tragédia, mas sim algo preventivo. É o que nós cobramos aqui em Maringá.